Leila, pouca gente sabe, mas você tem uma origem muito humilde, que eu gostaria de destacar, mas muito humilde mesmo. Os seus pais vieram do meu Ceará para se instalar em Taguatinga, que é uma cidade satélite de Brasília, e você construiu uma carreira brilhante, tanto esportiva quanto agora como senadora brilhante da República Brasileira. E isso certamente lhe custou muito esforço. E eu, nesse programa, sempre faço questão, Leila, de pegar esses exemplos, porque o nosso povo está muito machucado, muito humilhado, muito sem perspectiva, especialmente os jovens. E assim, quando eu tenho um exemplo de superação, eu quero muito que esse exemplo de superação de uma pessoa que teve todas as dificuldades na origem e mesmo assim virou uma vitoriosa em todos os campos em que se meteu. Conta para o nosso povo como é que foi essa história de superação da Leila do vôlei, a nossa eterna campeã, se Deus quiser, futura governadora do Distrito Federal. Ciro, que prazer estar com você, com a Gisele, com todos que estão acompanhando o seu programa, Ciro Games. Não foi uma caminhada fácil, como você falou. Sou de uma família, uma origem muito simples, muito humilde. Meu pai era um mecânico, minha mãe uma dona de casa, ambos já não se encontram aqui entre nós. Meu pai estudou até a 3ª série, a minha mãe, ela mal concluiu os últimos anos do ensino fundamental, mas assim, eram duas pessoas extremamente aguerridas, trabalhadoras. O meu pai sempre foi um exemplo de força, e a minha mãe, você conhece, né? Acho que toda mulher cearense nordestina é aquela mulher que cuida dos filhos com mão de aço, né? E a minha mãe, ela sempre me deixou sonhar. Eles vieram aqui para Brasília muito embalados daquele sonho de JK, né? Aquele sonho de vir para Brasília, de conquistar um pedaço de chão e daqui construir uma família. E foi embalado nesse sonho que eu e meu irmão Marcelo, nós nascemos ali em Taguatinga, e foi assim uma infância, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades, uma infância boa. Tivemos acesso a uma boa educação, a escola pública, que era muito boa à época. Tive muito contato com o esporte, e ali a minha mãe, desde de muito menina, minha mãe já percebia em mim. Eu lembro dela lavando, Ciro, a roupa no tanque, e eu não tinha bola de vôlei, eu não tinha uma bolinha, né? Então nós fazíamos a bolinha com a meia, uma meia preta, e eu lembro eu passando a meia por cima do varal e falava para minha mãe: Leila do vôlei, Leila do Brasil. Olha que loucura, né? Leila do Brasil. Maravilhosa. E a minha mãe lavando a roupa: minha filha, para de sonhar, você está em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Cara, eu lembro muito disso. E anos depois eu estava jogando a minha primeira Olimpíada. Muita luta, e eu tenho muito orgulho da história dos meus pais, da minha trajetória de força, de acreditar nesse sonho. E a minha mãe, ela sempre me deu essa oportunidade de sonhar. Meu pai tinha dúvidas, né? Esporte não dá futuro, que você vai encontrar em outro lugar, em Minas Gerais, você tem que ficar aqui, você tem que estudar. E a minha mãe não, ela sempre confiou nessa minha obstinação, nessa minha determinação. A minha mãe falava: minha filha, eu confio em você. Você pode ir. Quando eu tive a oportunidade de sair de Brasília, numa discussão familiar ali, meu pai falou bem claro para mim: se você sair dessa porta para fora, você é dona do seu destino. Eu tinha 17 anos, eu não esqueço nunca disso. Caramba. E a minha mãe, ela entrou no quarto e falou assim: Leila, eu confio na filha que eu criei, minha filha. E se não der certo, você pode voltar, que nós vamos estar aqui, de braços abertos para você. Então, todos os dias, cada bola que eu ataquei, cada suor que eu derramei, eu desejei dar certo por essa confiança que eles tiveram em mim. E aqui estou. Aqui estou. É muito importante que o jovem brasileiro da periferia, não é, do Brasil inteiro, ouça isso e digira essas palavras da Leila. A estrutura de uma família, por mais pobre que seja, não é, e a obstinação da pessoa, né,
todas as dificuldades poderiam deixá-la como uma coitadinha que ficou aí no caminho e tal, e está aí, encheu o Brasil de orgulho, de alegria, nos levou ao pódio, ouvimos o hino brasileiro cantado em todas as línguas, quer dizer, em todas as terras estranhas do mundo, por causa desse talento extraordinário. Mas depois de encerrar a sua carreira nas quadras, Leila, você poderia seguir 1000 caminhos. Você teria sucesso em qualquer lugar que fosse, mas optou pela política, o que não é muito comum entre ex-atletas. Como é que foi esse passo que você deu? Graças a Deus que você deu esse passo, o Brasil precisa muito. Olha, Ciro, eu às vezes até comento isso com o meu marido, né, o Emanuel. Só para você entender, uma vez, agora no final do ano, nós tivemos um evento no Rio de Janeiro, e o Emanuel sempre muito assediado, né, porque é uma pessoa muito preparada, apaixonado também por esporte, por política, sempre quis dar a contribuição dele. Eu sempre falei para ele uma coisa assim, olha, Emanuel, a partir do momento que você entrar para a política, metade daqueles fãs, daquelas pessoas que te admiravam, vão colocar em xeque, né, o seu caráter, enfim, vão ter dúvidas do que você está fazendo ali. Né? Eu lembro perfeitamente quando nós fomos nesse evento no Rio de Janeiro, foi do vôlei de praia, na praia de Ipanema. Foi muito engraçado, porque o locutor falou, aqui está um casal olímpico, Emanuel, campeão olímpico, melhor atleta do século, Hall da Fama, e todo mundo bateu palma, vibrou, aquela coisa legal. E assim, eu lembro muito bem que quando as pessoas anunciavam o meu nome, né, Leila do vôlei, nossa, era uma vibração. E aí foi diferente dessa vez, né? Quando falaram, Leila senadora, as pessoas já não era mais com aquela intensidade, porque, né, tem essa questão da política muito forte, né, de que todo mundo que entra para a política tem um objetivo de se beneficiar, tem um objetivo, enfim, próprio, né, um interesse privado. E no meu caso, quando você pergunta isso, eu entrei por idealismo. Eu voltei para Brasília com o intuito de montar uma equipe do voleibol, claro, e trabalhei também em projetos sociais que beneficiaram, né, dentro da cidade, mais de 50 mil jovens, uma parceria com a Secretaria de Educação, à época, com o governo anterior. Era um trabalho lindo, nós fizemos oficinas com as mãezinhas de costura, de pintura, enfim. Eu sempre fui muito apaixonada, engajada nessa área social. Né? Eu sempre falo, o Emanuel, quando essa questão do alto rendimento, apesar de também dar suas contribuições na área social, ele tem muito essa questão do esporte raiz mesmo, o alto rendimento e tudo. Já eu não, eu sempre tive essa questão, até pela minha realidade, pelo meu histórico, de oportunizar o esporte como ele foi oportunizado para mim. E eu acredito muito no esporte como essa ferramenta de inclusão, claro, com a educação, com a cultura, como a educação e a cultura, mas isso foi sempre muito forte. Então, quando eu resolvi, né, entrar para a política, foi por essa inquietação, assim, eu preciso mais, eu preciso ajudar mais. Quando chega um momento em que você sabe que só trabalhar na área social, só você usar do seu nome, do seu prestígio, para que as coisas aconteçam, você vê que você esbarra num processo que é natural, que é a questão do poder, da vontade política, né, através do poder de realizar. E ali eu senti que o meu trabalho ele começou a se limitar. E eu nunca me faltou coragem, sabe, Ciro? Eu sempre fui uma pessoa que me testei sempre no limite. Né? Sempre foi assim no vôlei, sempre fui atacante mais baixa, né? E cheguei a ser uma titular, ganhei prêmios individuais. Eu sempre tive consciência das minhas limitações, mas elas nunca me paralisaram. Eu sempre tive medo e sempre enfrentei os meus medos. E esse desafio de entrar na política foi um deles, né? Entendendo que eu podia dar uma maior contribuição e sabia que poderia ser através da política. Só dependia de mim, e você sabe que a política, ela tem ali os seus atalhos, tem, enfim, pessoas e pessoas, pessoas do bem, pessoas do mal, pessoas que vão tentar te persuadir, né, e outras que, enfim, eu sou carne de pescoço, né, eu tenho posições firmes, eu sou uma pessoa que, através do esporte, eu aprendi
a lidar com as diferenças e a observar as pessoas, e eu acho que esse tipo de comportamento que eu consegui desenvolver dentro do esporte tem me ajudado dentro da política. Então, entrei na política por isso, por inconformismo, por entender que eu poderia dar mais ainda, maiores contribuições além das quadras, além de ser apenas uma atleta, uma personalidade esportiva. Estou aqui. O povo brasileiro e o povo do Distrito Federal, especialmente, agradecem muito esse passo. E esse é mais um exemplo que eu quero destacar. Porque, repare, a política, ela revela os extremos da alma humana. Você sabe que o ser humano pode ser uma pessoa extremamente nobre, generosa, não é? Como o Papa Francisco. E o ser humano também pode ser uma pessoa muito má, muito degradada moralmente, muito egoísta, como os bandidos que infestam, infelizmente, a política, de onde deveria vir o bom exemplo. Cabe a nós separar o joio do trigo. Essa é a lição que a Bíblia dá. Mas dizer todo dia que o preço do feijão, o preço do ônibus, a condição da segurança, se a educação vai prestar, se não vai prestar, tudo é a política que resolve. Portanto, o remédio para má política não é se afastar da política, não é negar a política, é invadir a política.